Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês a versão maior do nosso centro de mesa cristal. Se você ainda não assistiu a aula do centro de mesa, né, menor, eu vou deixar o link passando aqui agora para vocês. No final da aula também tem um link para você clicar e acompanhar a aula e também na descrição do vídeo, tá? Hoje eu trago para vocês a versão maior que vocês já estavam me pedindo, já fazia um tempo, tá? Essa medida aqui, dessa versão maior, ficou com 87 centímetros de diâmetro no meu ponto. Lembrando que essa medida pode ter alterações, dependendo do material que você vai usar e a tensão do seu ponto também. E aqui nós vamos precisar de 570 gramas de fio. Eu usei fio 6, você pode usar barbante ou fio da sua preferência, tá? A cor tá passando aqui no rodapé do seu vídeo. Agulha de crochê 3,5 e uma tesoura para os nossos arremates. Lembrando vocês também que toda semana tem uma aulinha nova aqui. Então, se você chegou aqui agora, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ficar ligadinho em tudo. Bom, pessoal, eu vou iniciar meu trabalho com o círculo mágico, tá? Porque eu vejo mais facilidade. Mas se você está iniciando na arte do crochê, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo. Círculo mágico, olha, eu vou deixar uma pequena sobrinha, eu vou envolver em 2 dedos. Vou girando o fio e deixo, olha, o fio que vem do novelo pra cima, travo com o dedo anelar. Esse fiozinho que eu deixei pra cima eu busco, que é o que vem do novelo, olha. Vou girando pra criar aqui uma laçadinha na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro. Aqui eu já tenho uma correntinha, eu já posso soltar, que o meu círculo mágico já está travado. Subo mais 2 correntes, ficando no total de 3 correntes iniciais, um ponto alto. Laço, volto no círculo, o meu segundo ponto alto. Sempre laçando aqui o fio, voltando no círculo, o meu terceiro ponto alto. Nós precisamos ter aqui dentro do círculo um total de 14 pontos altos. Aqui, olha, já é meu 4º ponto. Volto, o meu 5º ponto, vou concluir, então, 14 pontos e já retorno, finalizando aqui juntinho com vocês. Aqui já é meu 13º ponto alto, já tenho um total de 13, e aqui o 14º. 14 pontos iniciais, tá? Contando com as 3 correntinhas aqui, tá, gente? 14 pontos, agora aquela sobrinha que eu deixei, olha, eu puxo e fecho o meu círculo, depois a gente faz o arremate. Pra finalizar aqui essa carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo no pezinho da 3ª correntinha, pois subimos 3 lá no início. Ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada. Agora eu vou subir um total de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Altura de um ponto alto duplo. Vou fazer agora um ponto alto duplo. Laço 2 vezes. Volto no mesmo ponto onde eu subi as 4 correntinhas. Entro no ponto. Dou aquela alongada. Laço, puxo 2 cordinhas. Agora eu fiquei com 3 laçadas. Eu vou puxar todo mundo junto. As 3 laçadas. Certo? Faço 4 correntes de intervalo. 1, 2, 3 e 4. Vou pular um ponto de base. Laço o fio 2 vezes, pulo um pontinho que eu tenho à frente e venho no próximo. 2 pontos altos duplo pela metade, olha. Pulei um ponto, vim no próximo, alongo, puxo 2 cordinhas, puxo 2 cordinhas e paro. Laço 2 vezes, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Puxo 2 cordinhas, fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. Essa é a nossa repetição. Novamente, 4 correntes de intervalo. 1, 2, 3 e 4. Vou pular apenas um ponto de base. Laço o fio 2 vezes, venho no próximo, pulei um, venho no próximo. Um ponto alto duplo pela metade, alongo. Puxo 2 cordinhas, puxo 2 e paro. Laço 2 vezes, volto no mesmo ponto. Dou aquela alongada, puxo 2 cordinhas, puxo 2, fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. Já é meu 3º bloco de 2 pontos altos duplos puxados juntos, teremos um total de 7. Entre um bloco e outro, 4 correntes de intervalo. Pulo um ponto de base, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo um pontinho, venho no próximo e repito, olha. Um ponto alto duplo pela metade, puxei 2 cordinhas, puxei 2, parei. Mais um ponto alto duplo no mesmo lugar, alongo, puxo 2, fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. 4 correntes, pulo um ponto e repete, até completar 7 blocos.
Bom, voltei aqui, já completei 7 blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui dá uma repuxadinha mesmo, parece que vai virar um chapéuzinho, porque eu fiz 4 correntes de intervalo. O meu ponto ele é bem justinho, mas quem preferir pode fazer 5 ou 6 correntes de intervalo aqui, tá? Nas próximas carreiras ele vai se aplumando. Feito aqui meu último bloco e 4 correntes de intervalo, eu vou pular o último ponto que me resta e para finalizar com ponto baixíssimo, olha, bem aqui no pezinho desse segundo ponto alto duplo, não no pezinho da quarta correntinha, tá? Onde subimos no início. É bem aqui, ó, pegando em 2 cordinhas daquele segundo ponto alto duplo. Busca o fio e passa por dentro. Ponto baixíssimo, olha, fica parecendo um copinho mesmo, tá? Ele dá essa repuxada, mas eu deixo que agora a gente vai preencher com bastante ponto aqui. Bom, eu venho no meu primeiro intervalo de 4 correntes, faço um baixíssimo também. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. Nesses primeiros blocos, eu terei 6 pontos altos em cada bloco. As 3 correntes já contam como primeiro, eu volto no mesmo intervalo e faço mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Com as 3 correntes iniciais, eu fiquei com um total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre um bloco e outro, eu vou fazer uma correntinha bem folgadinha. Passo para o próximo espaço, 6 pontos altos já direto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mais um bloco de 6 pontos altos. Entre um bloco e outro, uma corrente. Passa para o próximo espaço e repete. Em todos os espaços, olha, eles já vão se aplumando, tá? Já deixa de virar um copinho. Vou adiantar aqui minha carreira e já retorno com vocês. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 6 pontos, uma corrente de intervalo. Para finalizar, eu venho aqui no pezinho da minha terceira corrente, lá onde nós iniciamos. Na terceira correntinha, olha, ponto baixíssimo. E a nossa peça está dessa forma aqui, certo? Próxima carreira, gente, é bem fácil aqui também, tá? Daqui, olha, eu vou subir agora 2 correntes sempre que for iniciar a carreira. 1, 2, altura de um ponto alto. Quem preferir pode continuar subindo 3. Volto no mesmo ponto onde eu subi as 2 correntes e faço mais um ponto alto, ou seja, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, no próximo, Já tenho um total de 6 pontos altos aqui, tá? 2 no início e ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre o último ponto do bloco, eu também trabalho 2 pontos, 1 e 2, no mesmo ponto. Então, nessa carreira, passamos a ficar com 8 pontos em cada bloco. Entre um bloco e outro, uma corrente eu mantenho ainda. Passo para o meu próximo bloco e repito. No primeiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui já é meu terceiro ponto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E sobre o meu último ponto do bloco, eu trabalho 2 juntos. O sétimo e o oitavo. Uma corrente e repito nos demais. Concluindo aqui meu último bloco, 8 pontos, uma corrente. Finalizo aqui no pezinho da segunda corrente, pois eu subi 2 correntes lá no início da carreira, tá? Ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu vou subir também 2 correntes já daqui, altura do primeiro ponto. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. 2 pontos altos juntos aqui sobre o primeiro ponto. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. E sobre o último ponto do bloco, eu vou trabalhar 2 juntos também. Ou seja, nessa carreira, teremos um total de 10 pontos altos, tá? Aqui já tem um total de 7, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o oitavo. E sobre o último, 2 juntos. O nono e o 10º. Essa será a nossa repetição nessa carreira. Uma corrente ainda de intervalo entre um bloco e outro, passo para o próximo. No primeiro, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto.
Chegando aqui no meu último ponto, olha, 2 pontos altos juntos, sobre o mesmo ponto. Uma corrente e repete nos demais. Nessa carreira, teremos um total de 10 pontos altos em cada bloco. Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui. Meu último bloco de 10 pontos altos, uma corrente de intervalo e finalizo aqui no pezinho da segunda corrente, pois eu estou subindo duas no início de cada carreira. Bom, agora por algumas carreiras, gente, é só repetição, tá? Toda vez que for iniciar uma carreira, nós temos aqui um total de 7 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em cada um desses motivos, toda vez que for finalizar aqui, ó, e iniciar a próxima carreira, vai subir 2 correntes. Altura do primeiro ponto, quem preferir suba 3. Volto no mesmo ponto, o meu segundo ponto alto. Sempre no início do bloco será 2 pontos juntos e no final 2 pontos juntos. Nos demais, ponto sobre ponto. Olha, venho sobre o meu segundo ponto da base, um ponto alto, já tenho 3. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto. Somente quando chegar no último ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Aqui é o meu penúltimo ponto e aqui é meu último ponto. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. Nessa carreira temos 12 pontos, vai acrescentando 2 a cada carreira, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma corrente passa para o próximo e repete. 2 já sobre o primeiro ponto, 1 e 2, ponto sobre ponto nos demais. E chegando aqui sobre o meu último ponto, eu trabalho 2 pontos altos juntos. 1 e 2, no mesmo ponto. Uma corrente e repito nos demais, tá? Vai trabalhar toda essa carreira, finalizar aqui com baixíssimo e dar início à próxima com a mesma repetição. Sempre sobre o primeiro 2 pontos, ponto sobre o último 2, tá? Eu vou adiantar algumas carreiras e já retorno mostrando pra vocês com quantos pontos eu fiquei em cada bloco. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu trabalhei aqui um total, olha, desde aqui onde a gente começou os nossos bloquinhos com 6 pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu fiquei em cada um dos meus blocos aqui, dos meus motivos, com 20 pontos altos. Sempre trabalhando 2 juntos no início, 2 juntos no final de cada carreira. Eu fiquei com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A dica que eu vou dar pra vocês, Edilene, eu quero esse centro de mesa maior. É só você dar continuidade com a mesma repetição. Vai iniciar a próxima carreira, sobe 2 ou 3 correntes, trabalha 2 pontos altos juntos no início, ponto sobre ponto, 2 juntos no final. Nessa próxima carreira, você vai ter um total de 22 pontos. Porque é 2 a mais a cada carreira. Na próxima, 24, na próxima, 26 pontos, e assim por diante. O que você deve prestar atenção é que aqui é a versão original do nosso centro de mesa cristal. O menor, que vocês estão sempre me pedindo uma versão maior. Eu diminuí aqui o início, ao invés de 8 motivos, eu estou trabalhando com 7, agora nessa aula. E quando a gente começa as diminuições, olha, fazendo os bloquinhos, depois logo a gente começa esse acabamento. Se você vai ter mais blocos aqui, esse acabamento vai ficar maior também. Então, quanto mais você aumentar, mais carreiras você vai ter que acrescentar desse acabamento. Aí vai de você saber acrescentar aqui esses motivos do acabamento, tá? Mas não é difícil, é sempre você ir acrescentando um ponto também, ponto alto duplo, a cada carreira, até sobrar apenas, olha, um bloquinho aqui, tá? Que forma esse desenho e não sai fora do gráfico do nosso centro de mesa cristal. Bom, então aqui na aula eu trabalhei com vocês até 20 pontos e agora nós vamos começar as nossas diminuições. As diminuições, sempre que você finalizar agora, você não vai dar continuidade daqui, você vai caminhar até o segundo ponto. Nessas carreiras de diminuições agora, sempre a gente vai deixar o primeiro e deixar o último sem trabalhar. Então, eu estou sobre o primeiro, eu caminho com baixíssimo até o segundo ponto aqui da base, faço um baixíssimo também, estando sobre o segundo do início.
2 correntes ou 3, quem preferir. Não faço aumento, sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais e deixo o último, ou seja, serão 2 pontos a menos agora a cada carreira. Se na carreira anterior eu tinha 20, nessa carreira eu vou ter 18. Na próxima carreira eu vou ter 16, na próxima 14 e assim por diante. Seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto nos demais, olha, aqui é o penúltimo ponto, um ponto alto. O último eu deixo sem trabalhar, assim como eu pulei o primeiro. Então, eu fiquei com 18 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. 2 pontos a menos agora a cada carreira. Diferente de quando viemos, olha, trabalhando os aumentos, que era 2 a mais a cada carreira. Tá joia? Agora eu mudo o intervalo de correntinha, eu não faço uma correntinha, eu faço duas. Uma e duas. Quem preferir pode manter uma. Isso vai depender muito da tensão do seu ponto. E nesse intervalinho aqui de uma correntinha da carreira anterior, eu faço um bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Esses blocos de 3 pontos, eles vão aumentando também a cada carreira. Na próxima teremos 2 blocos, na próxima 3 blocos, na próxima 4 e assim por diante. Fiz o bloco, 2 correntes e repito aqui, olha, no meu motivo, o mesmo procedimento. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto e sigo nos demais, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, meu penúltimo ponto, o último eu deixo sem trabalhar, 18 pontos altos. 2 correntes, lembrando mais uma vez, quem preferir, faça uma corrente e no intervalo um bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes e repito nos demais. Aqui onde eu estou fazendo 2 correntes de intervalo, o meu ponto ele é assim, eu tenho que fazer de uma maneira para equilibrar a tensão do meu ponto. Se eu faço todos com 2 correntes nas próximas carreiras, ele vai criar babado, eu já sei. Se eu faço todos com uma corrente de intervalo, ele vai criar chapéu. Então eu vou equilibrando. Ao sair aqui do motivo, eu faço apenas uma e entre os bloquinhos de 3 pontos, eu faço 2 correntes. Nessa primeira carreira eu fiz 2 e 2, mas na próxima eu já vou fazer dessa forma para equilibrar o meu ponto. Vou adiantar essa carreira e na próxima eu ainda volto com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira. Estou aqui no total de 17 pontos e aqui, olha, meu 18º, no penúltimo ponto. Deixo o último sem trabalhar, assim como viemos pulando o primeiro de cada bloco. 2 correntes e aqui meu último bloquinho de 3 pontos altos, tá? Meu último intervalo de uma corrente. Aqui o terceiro. Feito meu último bloco, 2 correntes e finalizo com baixíssimo no pezinho da segunda corrente, pois eu subo 2 lá no início da carreira, tá? E a nossa peça está assim. Eu já vejo que se eu começar a sempre, né, continuar com 2 correntes aqui de intervalo, o meu trabalho vai querer vir a emborcar. Então, cada um tem que cuidar da tensão do ponto aí, tá? Finalizei uma carreira, agora é só repetição, sempre assim, olha. Finalizou, vem sempre para o segundo ponto da base. Baixíssimo também. O primeiro a gente tem que deixar ali sem trabalhar. Estou sobre o segundo, eu subo 2 correntes, primeiro ponto, sigo nos demais ponto sobre ponto. Se na carreira anterior eu tinha 18, agora eu terei 16, tá? É 2 pontos a menos a cada carreira. E vamos trabalhar sempre com essa mesma repetição, até que tenhamos em cada um desses blocos aqui, desses motivos, apenas 2 pontos altos, tá? Bom, aqui eu estou finalizando o meu último ponto aqui trabalhado, o penúltimo no caso, né? O último eu deixo sem trabalhar. Eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora eu vou seguir aquela regrinha que eu expliquei pra vocês. Ao entrar aqui nos bloquinhos de 3 pontos, olha, eu faço apenas uma corrente. Venho no intervalo, um bloco de 3 pontos. Em cada intervalo agora, vamos fazer bloquinhos, vai aumentando. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Na próxima carreira, teremos 3 blocos, na próxima 4 e assim por diante. Saindo do bloco para entrar aqui no meu motivo, uma corrente. Venho no motivo, pulo o primeiro, ponto sobre ponto e deixo o último.
Finalizando aqui mais um bloco, total de 16 pontos. Ao entrar nos bloquinhos de 3 pontos, aquela regrinha. Uma corrente ao entrar nos blocos, faço os blocos. 3 pontos altos. Entre um bloco e outro, aí sim eu faço 2 correntes. Próximo espaço, meu segundo bloco. 3 pontos altos. E ao sair dos blocos, uma corrente apenas. Venho no motivo, pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto e deixo o último. Assim eu vou equilibrando a minha peça e ela não vai criar babados e nem virar chapéu. Gente, aqui é onde a gente tá fazendo esse equilíbrio, você pode fazer nos demais também. Uma corrente ao entrar, faz um bloco, 2 correntes. No próximo você pode fazer uma corrente, faz um bloco, 2 correntes. Vai equilibrando, tá? Pra mim, dessa forma aqui, dá super certo. Então, agora é só ir trabalhando dessa forma. Vai trabalhar toda essa carreira, finalizar aqui, não esquece de fazer os bloquinhos nos intervalos, vai dar andamento à próxima carreira, deixar o primeiro, começar a trabalhar a partir do segundo. Ponto sobre ponto, deixa o último, vai ficar com 14. Uma corrente, faz um bloco. 2 correntes de intervalo entre um bloco e outro, o segundo bloco, 2 correntes, o terceiro bloco. Ao sair do bloco, uma corrente apenas e faz o motivo, tá? Eu vou adiantar algumas carreiras, se houver necessidade eu venho trazer mais algumas dicas para vocês, mas é só repetição agora. Vai só aumentando nossos bloquinhos de 3 pontos e diminuindo aqui esse bloco maior, até ficar com 2 pontos apenas aqui. Exatamente igual na nossa versão menor, olha só, a gente só foi diminuindo até ficar apenas com 2 pontinhos altos aqui nesse bloco. E aqui os bloquinhos vão só aumentando, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu já adiantei bastante, tá? Eu ainda não finalizei até 2 pontos aqui nos nossos bloquinhos, mas eu vim trazer essa dica pra vocês, tá? Eu estou intercalando, olha, nessa carreira, a qual eu estou no total de 8 pontos aqui nos nossos motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na próxima eu terei 6, na próxima 4 e na próxima 2. Aqui nos nossos bloquinhos, conforme eu citei pra vocês, eu dei a dica, eu estou aqui, ao entrar nos blocos, uma corrente, depois 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? E assim eu estou equilibrando, olha, a minha peça. Não está acontecendo o que eu citei para vocês, nem emborcando e nem virando chapéu. Então, essa é uma dica que vai depender da tensão do ponto de cada um de vocês que está acompanhando essa aula. Se é mais justo, se é mais solto, você tem que saber a tensão do seu ponto e equilibrar da maneira mais adequada aí pra você, tá joia? Pra sua peça ficar assim, bem certinho. O meu ponto, como eu sempre cito nas minhas aulas, ele é bem justinho, tá? Então, eu estou equilibrando assim, está dando super certo. Agora, eu vou iniciar já a próxima carreira, e eu tenho uma outra dica para não ficar aquela marcação aqui de início de carreira, olha, eu dou sempre aquela alongadinha. Venho para o próximo ponto, que o primeiro a gente tá pulando. Na alcinha de trás do ponto, a gente sempre tem 2, eu sempre dou essa dica pra vocês, olha, só na alcinha de trás. Levamos a laçada lá para o lado avesso, nessa alcinha de trás. Estando lá atrás, agora sim, eu pego nas 2 alcinhas do ponto, tá? Pegamos, então, nas 2 alcinhas desse segundo ponto, olha. Busco a laçada, dou aquela alongadinha, passo por dentro e faço uma corrente. Aqui já é o meu primeiro ponto, e eu já pulei o primeiro. Aqui o segundo. Aqui meu 5º ponto e aqui o 6º. Nessa carreira eu estou com 6 pontos, tá? O último eu deixo. Na próxima eu terei 4, na próxima 2. Aí eu já volto com vocês. E aqui eu estou equilibrando. Uma corrente, faço o bloco de 3 pontos. Agora eu faço 2 correntes, o bloco, perdão, de 3 pontos. Agora eu faço uma corrente e o bloco de 3 pontos. Depois 2, 1, 2. Aqui eu faço uma, quando eu for entrar no bloco, tá? Aqui no motivo, eu faço uma, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu já finalizei, trabalhei aqui todas as minhas carreiras até que eu ficasse com 2 pontos altos apenas aqui nos nossos motivos, olha, 2 pontos, sempre pulando o primeiro e deixando o último. Vim sempre intercalando aqui os cordão de correntinha, 2 correntes, uma corrente, 2 correntes, uma corrente, tá? 2 correntes, uma corrente. Já finalizei, então, até ficar com 2 pontos em cada bloco. Olha, vou finalizar essa última carreira juntinho com vocês, porque eu vim fazendo aquele procedimento que eu expliquei aqui no início, para não ficar com marcação. Pra finalizar, olha, uma corrente, eu venho nessa uma correntinha que a gente sobe no início, tá? Da carreira, ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira agora será somente de bloquinhos, tá?
Então, eu vou caminhar aqui até o primeiro intervalo. Então, eu venho no próximo ponto que eu tenho à frente com baixíssimo. E aqui no intervalo, um baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntes, a altura do meu primeiro ponto. E vou completar o meu bloco de 3 pontos. Olha, o segundo e o terceiro. E também vou ir intercalando os meus blocos. Agora, serão só blocos, tá? Quando chegar aqui sobre esses 2 pontos, nós vamos pular esses 2 pontos. Serão tudo bloquinho de 3 pontos agora. Fiz o primeiro, eu faço 2 correntes. Venho no próximo intervalo, bloco de 3 pontos. O segundo e o terceiro. Agora, eu faço apenas uma corrente de intervalo. No próximo, mais um bloco. 3 pontos altos. E agora, eu faço 2 correntes de intervalo. Eu vou intercalando, tá? Bom, aqui eu estou chegando próximo, olha, é o meu motivo, onde eu tenho 2 pontos altos. Aqui eu fiz uma corrente, então aqui eu faço 2. Venho aqui no intervalo, do ladinho do bloco, um bloco de 3 pontos. Feito aqui o meu bloco, se aqui eu fiz 2 correntes, então agora eu faço uma. Pulo o bloco de 2 pontos, são 7 motivos desse aqui, são 7 bloquinhos de 2 pontos que você vai ter aí à frente. Se você estiver iniciando, olha, marque os seus 7 bloquinhos, para quando chegar aqui, você simplesmente vai pular esse bloco de 2 pontos. São 7 no total, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aqui na pontinha. Fiz uma corrente, vem no próximo intervalo, bloco de 3 pontos. E assim seguimos por toda a volta. Só vai intercalando o cordão de correntinha se você achar necessidade. 2 correntes agora. Passo para o próximo bloquinho. Por toda a volta, somente bloquinho de 3 pontos agora. Vou adiantar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha junto com vocês. Já dei toda a volta aqui com os meus blocos de 3 pontos. Aqui eu faço uma corrente, tá? Eu vim intercalando 2 correntes, uma corrente, 2 correntes, uma corrente, tá? Finalizo aqui, olha, no pezinho da minha segunda correntinha, eu subi 2 lá no início para fazer o meu primeiro bloco, ok? Na carreira anterior, aqui onde a gente tem esses bloquinhos que finalizou com 2 pontos, entre um bloco e outro, olha, esses 2 desenhos, nós ficamos com 9 blocos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entre um bloco de 2 pontos e outro. Nessa carreira, somente de blocos de 3 pontos, nós ficamos no total de 70 blocos de 3 pontos altos, tá? Para vocês se guiarem aí. E a nossa peça está dessa forma aqui, fica bem estruturada. Agora, nós ainda vamos fazer bloco, porém, toda vez que chegar bem aqui nesse intervalo de correntinha, aonde nós temos esse bloco de 2 pontos na mesma direção deles, então, se você está iniciando, eu vou pedir para você marcar os 7 blocos de 2 pontos que temos aí na nossa peça, tá? Como eu já citei, são 7. Toda vez que chegar nesse intervalo, que logo abaixo tem esse bloco, nós vamos fazer ponto alto duplo. Nos demais espaços, bloquinho, tá? Então, nós vamos caminhar até o primeiro intervalo ali, venho no próximo ponto baixíssimo, no próximo baixíssimo, vou caminhando. No intervalo, baixíssimo. Subo 2 correntes, ou 3, quem preferir, e faço mais 2 pontos, meu primeiro bloco. Aqui eu sigo normal e ainda vou intercalando. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Finalizei aqui mais um bloco, então agora eu faço uma corrente. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Se eu fiz uma corrente anteriormente aqui, agora eu faço 2. Até chegar aqui, olha, nesse intervalo, tá? Eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui na mesma direção, que eu tenho aqueles 2 pontinhos altos, que eu pedi para vocês colocarem uma marcação para não se perder, e é nesse intervalo que vamos fazer o ponto alto duplo, tá? Nós vamos ter aqui nessa carreira 9 blocos de 3 pontos altos, entre um grupinho de pontos altos duplo e outro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou fazer uma correntinha aqui, também vim intercalando, tá? 2 correntes, uma corrente, 2 correntes, uma corrente. E isso, gente, é dependendo da tensão do ponto de cada um, tá bom? Nesse intervalinho, então, que tá na mesma direção do bloco de 2 pontos, nós vamos fazer 5 pontos altos duplo. Então, eu laço o fio 2 vezes, venho no intervalo o primeiro ponto alto duplo. Puxo 2 cordinhas, 2 e as outras 2. Sem intervalo de correntinha, mais um ponto alto duplo.
Aqui o terceiro. O quarto. E o quinto. Sempre laçando 2 vezes, vem no intervalo, meu quinto ponto alto duplo. Ficamos dessa forma aqui. 5 pontos altos duplo, uma correntinha, venho no próximo espaço e já inicio meus blocos de 3 pontos, que nessa carreira serão 9 blocos entre um bloquinho de 5 pontos altos duplo e outro, tá joia? Já fiz o primeiro, agora eu faço 2 correntes, venho no próximo, meu segundo bloco. Agora eu faço apenas uma corrente, meu terceiro bloco. E aqui meu nono bloco. 9 blocos, tá joia? Aqui foi o grupinho de 5 pontos altos duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma corrente, vem no espacinho, olha, na mesma direção do bloquinho de 2 pontos, laço 2 vezes, um ponto alto duplo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. 5 pontos altos duplo, uma corrente, venho no intervalo e sigo com os bloquinhos, tá? Mesma repetição por toda a volta, vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando o meu último bloquinho aqui de 5 pontos altos duplo. Esse aqui é o meu quinto ponto, olha, meu último bloco. Foram 7 blocos no total. Uma corrente e finalizo aqui no pezinho da segunda correntinha, onde eu iniciei meu primeiro bloco. Ponto baixíssimo. Bom, nas próximas carreiras agora, aqui nos nossos bloquinhos de 3 pontos, não muda. Sempre a gente vai fazendo bloquinho nos intervalos, tá? E vai diminuindo os nossos bloquinhos agora. E aqui é onde a gente fez ponto alto duplo, a gente vai aumentando, assim como na peça menor, tá? Olha, 5 pontos altos duplo, agora nós vamos fazer bloquinhos de 2 pontos altos duplo, que serão um total de 10 pontos, tá? Depois, essa parte aqui, eu vou mudar um pouco por se tratar da peça maior, tá joia? Mas vamos acompanhando aí. Vou caminhar até esse primeiro intervalo, então eu venho com ponto baixíssimo no segundo ponto do bloco e ponto baixíssimo no terceiro ponto do bloco, caminhando. No intervalo, por baixo da correntinha, baixíssimo. 2 correntes, meu primeiro ponto. Faço mais 2 pontos para completar meu primeiro bloco de 3 pontos. Já de início, eu faço 2 correntes. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Agora, eu vou manter uma corrente, vou manter aqui, né, a minha adaptação, 2 correntes, então agora eu faço uma. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos, até chegar lá no nosso bloco de ponto alto duplo, tá joia? Bom, cheguei aqui, eu tenho esse intervalo, que já é do lado do bloco, então nesse intervalinho eu não trabalho, tá? Trabalhei até esse último intervalo. Entre um bloco e outro agora, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos. Fiz aqui meu bloco. Quando você achar necessidade a entrar no bloco de ponto alto duplo, que deve fazer 2 correntes, faça, tá, gente? Aqui no caso, eu vou fazer 2 correntes bem justinha, porque tá longe do bloco. Vou laçar 2 vezes. No primeiro ponto alto do bloco, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Um ponto alto duplo, tá? Laço o fio 2 vezes, venho no mesmo o segundo. Então, eu tenho 2 pontos altos duplos sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Uma corrente, venho no próximo ponto alto duplo. 2 pontos altos duplo sobre ele, no mesmo ponto. 1 e 2. Nós vamos ter um total de 10 pontos altos duplo dessa forma. 5 blocos de 2 pontos. Entre um e outro, uma corrente. Laço o fio 2 vezes, venho no próximo, um ponto alto duplo e o segundo, no mesmo ponto. Já tenho 3 blocos de 2 pontos altos juntos aqui. Uma corrente, meu quarto bloco.
uma corrente e meu quinto e último bloco. No último ponto alto duplo, um ponto alto duplo e o segundo, no mesmo ponto. Então, nós ficamos com 5 bloquinhos, tá? De 2 pontos altos duplos, totalizando 10. Faço as minhas 2 correntes, venho no próximo intervalinho à frente, um bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. E vou intercalando, 2 correntes, uma corrente, 2 correntes, uma corrente. Mas aqui, para entrar no bloco agora, eu preferi fazer 2, tá? Para não repuxar minha peça. Você vai controlando da melhor maneira aí para você. A nossa repetição nessa carreira é só essa, então, os nossos blocos. E quando chegar aqui onde a gente tem ponto alto duplo, nós vamos dividir dessa forma, ficando com 5 blocos de 2 pontos altos duplos. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, fiz meu último bloco de 10 pontos altos duplo, sendo 5 blocos de 2 pontos altos duplo, tá? 2 correntes e finalizo aqui no pezinho da minha segunda correntinha com baixíssimo. Próxima carreira é o mesmo procedimento, conforme eu citei pra vocês, o que muda aqui agora são somente aqui na parte dos pontos altos duplo, tá? Então, nós vamos caminhar até o primeiro intervalo, olha, ponto baixíssimo no próximo e ponto baixíssimo aqui sobre o terceiro. Ponto baixíssimo no intervalo. Subo as 2 correntes, altura do meu primeiro ponto alto e completo com mais 2 pontos, meu primeiro bloco. Sigo com os meus blocos até chegar aqui no meu grupinho de ponto alto duplo, tá joia? 2 correntes, próximo bloco, 3 pontos altos e depois eu faço uma corrente de intervalo. Eu vou intercalando. Bom, nessa carreira, então, nós ficamos com um total de 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço as 2 correntinhas de intervalo e venho aqui no meu bloco de ponto alto duplo. Passo o fio 2 vezes e vamos repetir a sequência. 2 pontos altos duplo, 5 blocos. Então, serão ponto sobre ponto. Venho no primeiro, um ponto alto duplo sobre ele. Laço o fio 2 vezes e no segundo, um ponto alto duplo. Nós vamos manter os 5 blocos aqui, tá? Entre um bloco e outro, uma corrente bem folgadinha, quem preferir, faça 2. Laço o fio 2 vezes, repito o próximo bloco. Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Uma corrente, próximo bloco. Uma corrente, aqui meu quarto bloco. Uma corrente, meu quinto e último bloco. Aí, vocês vão ter que observar se não repuxou aqui os seus bloquinhos, tá? Se repuxou, você faz 2 correntes de intervalo entre um bloco e outro. Coloca a sua peça assim, vê se ela ficou bem estruturada, se não ficou, se repuxou assim, você aumenta a quantidade de correntinhas. E na próxima carreira, nós vamos ter aumento aqui, tá? Aqui no meu próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. E sigo por toda a volta com essa mesma repetição, tá? Aqui nos nossos blocos de 2 pontos altos duplo, então a gente repete e fica dessa forma aqui. Bom, pessoal, finalizei a minha carreira e já dei início, né? Já dei sequência à minha próxima carreira, que é a mesma repetição que eu estou sempre mostrando pra vocês. Caminhar até o intervalo do nosso bloquinho. Fazer o primeiro bloco, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa carreira que eu já iniciei, tá? A outra que eu vim repetindo os meus blocos de 2 pontos altos duplo, eu finalizei e já dei início à próxima. Estamos com 6 blocos de 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes e aqui nos nossos blocos de ponto alto duplo vamos ter aumento agora. Fiz as 2 correntes, laço 2 vezes, sobre o primeiro ponto alto duplo eu trabalho 2 pontos altos duplo. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. Feito aqui 2 pontos altos duplo, sobre o segundo ponto aqui da base, eu trabalho 1 ponto alto duplo. Ficando com 3 pontos altos duplo agora, nossos bloquinhos. Uma corrente, quem preferir faça 2, e repito nos demais, olha, sobre o primeiro, 2 pontos altos duplo, sobre o mesmo ponto, e sobre o segundo, 1 ponto alto duplo. Uma corrente de intervalo e repito nos demais. Finalizei aqui meus 5 blocos, agora com 3 pontos altos duplo cada um, tá?
2 no primeiro e 1 no próximo. Faço as duas correntes e sigo com os meus blocos. Quando chegar na parte do ponto alto duplo, repetimos o mesmo procedimento que eu fiz aqui juntinho com vocês, tá joia? Vou adiantar então a minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui também eu já adiantei, já finalizei a minha carreira anterior e já dei seguimento à próxima carreira, para adiantar um pouco a aula, tá? Finalizei aqui, olha, a carreirinha com blocos de 3 pontos altos duplo, sendo 2 sobre o primeiro e 1 sobre o segundo. 5 blocos. Finalizei e já dei seguimento à próxima carreira. Já estou com 1, 2, 3, 4, 5 blocos nessa carreira. E nessa carreira, a nossa repetição será assim, olha. 2 pontos altos duplos sobre o primeiro e ponto sobre ponto nos dois seguintes, tá? Ficando com 4 pontos altos duplo. Entre um bloco e outro, eu ainda estou mantendo uma corrente bem folgadinha, mas se vê necessidade, pode fazer duas. Então, em cada bloco agora, olha, no primeiro ponto, 2 pontos altos duplo, 1 e 2 no mesmo ponto. E nos dois seguintes que a gente tem à frente, 1 sobre cada ponto. Aqui 1 ponto alto duplo e aqui no próximo o segundo. Ficando com 4 pontos altos duplo e uma corrente de intervalo. Nos bloquinhos, vocês já perceberam que a gente está diminuindo. Bom, e agora serão algumas carreiras dessa forma, gente. Vai finalizar essa? Na próxima, agora, teremos 1, 2, 3, 4 blocos de 3 pontos altos. Duas correntes, e aqui nos nossos pontos altos duplo, você vai manter 2 pontos altos sobre o primeiro e ponto sobre ponto nos demais. Então, na próxima carreira, você vai ter um total de 5 pontos altos duplo aqui, tá? O que muda é isso. Nossos bloquinhos vão diminuindo e aqui vai aumentando. São 5 blocos de pontos altos duplo. Na próxima carreira, 2 sobre o primeiro e 1 sobre cada um dos demais, vai dar um total de 5. Na próxima, mesmo procedimento, vai diminuindo aqui nossos blocos, e aqui 2 sobre o primeiro e ponto sobre ponto. Na próxima carreira terá 5 e na próxima 6 e assim por diante, tá? Então, eu vou adiantar algumas carreirinhas que é só repetição, para adiantar a nossa aula também. Quando eu voltar, eu passo tudo certinho para vocês, a quantidade de pontos que eu fiquei em cada bloco e quantos bloquinhos de 3 pontos altos. Bom, pessoal, já adiantei a minha peça, não consigo mostrar ela toda aqui pra vocês, vou deixar a imagem de como eu estou até agora, ela esticadinha aí, pra vocês visualizarem bem, tá? E aqui também, olha, eu coloquei a marcação onde eu havia parado com vocês aqui no vídeo, onde tínhamos 1, 2, 3, 4 pontos altos duplo em cada um dos nossos bloquinhos aqui, que são 5 no total. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu parei com vocês aqui, aí depois na próxima carreira eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre 2 juntos no início de cada bloco. Na próxima carreira eu trabalhei 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou entrar com o acabamento final. Na parte dos bloquinhos de 3 pontos altos, aonde eu havia parado com vocês, tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Na próxima carreira, 4 blocos. Na próxima, 3 blocos. E nessa daqui eu estou com 2 blocos, tá? Vou finalizar com vocês e vamos ficar apenas com um bloco aqui. Assim como na peça menor, tá? O centro de mesa cristal menor, ele finaliza com apenas um bloco aqui. Aqui na parte desse acabamento eu tive que fazer várias adaptações, mas seguindo o mesmo modelo aí do nosso centro de mesa cristal, tá joia? Eu vou tirar essa marcação, deixei só para mostrar para vocês onde eu havia parado com vocês na videoaula, para que vocês não se percam aí, tá joia? Eu fiz mais 1, 2, 3 carreirinhas depois que eu finalizei aqui com vocês, tá joia? Agora nós vamos entrar com o nosso acabamento. Bom, aqui no nosso acabamento, nós vamos caminhar também, tá? Até chegar aqui, olha, no nosso espacinho pra gente fazer um bloco de 3 pontos altos. Vamos ter apenas um bloco nessa carreira. Então, eu vou caminhar, fazendo um baixíssimo no segundo ponto, um baixíssimo aqui sobre o terceiro e um baixíssimo no intervalo. Estando no intervalo, eu subo 2 correntes, quem preferir suba 3, faço mais 2 pontos. Ficando apenas com um bloco de 3 pontos altos aqui, é a nossa última carreira. Vou fazer aqui um cordão de 4 correntes, 1, 2, 3, 4.
Essas 4 correntes, gente, é o espaço que eu acredito que dê pra me chegar aqui nesse quarto ponto da base, porque eu vou deixar 3 aqui no início e 3 aqui pro final, tá? Eu tenho 7. Se você achar que 4 correntes é pouco, vai repuxar, você pode acrescentar, tá joia? Então, eu fiz 4, eu vou laçar o fio apenas uma vez, não é ponto alto duplo, é ponto alto normal. Vou pular os 3 pontos primeiro e vou no quarto, que é o do meio, os últimos 3 eu vou deixar. Vou fazer um leque aqui dentro de um ponto alto, tudo no mesmo ponto, tá? Olha, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Feito isso, 2 correntes de intervalo, eu venho no mesmo ponto ainda e faço mais 5 pontos altos, tá? Eles ficam bem espremidinhos aqui. Aqui o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Faço tudo no mesmo pontinho de base, no do meio. Feito isso, é um total de 10 pontos. Eu venho aqui, olha, no espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Já laço o fio sem correntinha de intervalo, eu pulo 3 pontos de base, eu venho aqui no quarto ponto, dou aquela alongada, tá? Para não repuxar, o meu primeiro ponto. Vou fazer 5 pontos, aqui o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. 2 correntes de intervalo e mais 5 pontos, ainda aqui sobre o mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Eles ficam bem apertadinhos aqui. Você procura ir fazendo bem do ladinho para eles não ficarem amontoados uns sobre os outros. Ai, Edilene, o meu não deu certo, ficou muito amontoado. Então, você pode fazer 5 pontos sobre um ponto, 2 correntes, e os outros 5 sobre o segundo ponto, tá? Do lado. Ou pegar no meio do ponto, não aqui em cima do ponto, tá joia? No meio aqui, ó, entre os pontos. Tem todas essas opções aí pra você. Feito isso, ponto baixo no próximo espaço. Já laço, vem no próximo grupinho, lá no quarto ponto, deixando 3 ali no início. E repito novamente. Sempre dou aquela alongada, tá vendo, ó, pra não repuxar. Aí fica bacana. Já fiz um, segundo. E aqui o quinto. 2 correntes e mais 5 pontos. Feito isso, sempre vem aqui, olha, no espaço de correntinha que eu tenho à frente, ponto baixo. E repete nos 2 seguintes, tá? Bom, aqui eu já fiz os 5 blocos, então, de 10 pontos altos, sendo leque, né, de 5 pontos, 2 correntes, mais 5 pontos. É um total de 5 blocos. Feito aqui o quinto, a gente faz as 4 correntes, 2, 3 e 4. Quem preferir, faça 5 ou 6, tá? Vai depender da tensão do ponto. E já vem aqui, olha, no espaço, e já faz o último bloco, que nessa carreira a gente só está ficando com um bloco de 3 pontos altos. Feito isso, 1, 2, 3, 4 ou 5 correntes, inicia tudo novamente, ok? Os bloquinhos que fizemos aqui, por toda a volta. São por 7 vezes nós vamos fazer esse trabalhado, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça com esse trabalhado, fiz aqui meu cordão de correntinha e vou finalizar com baixíssimo, olha, aqui no pezinho da segunda correntinha, lá onde eu iniciei meu primeiro bloco de 3 pontos altos, ok? E agora, podemos cortar o nosso fio aqui e fazer o nosso arremate. Bom, pessoal, aqui o arremate é sempre da mesma forma que eu faço em meus trabalhos. Viro a peça aqui do avesso, puxo o fiozinho aqui, olha, pro lado avesso, já demos o nozinho ali. Vou dividir esse fio em 2 partes, como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Dividi aqui, pego um fiozinho ainda do lado avesso, passo uma parte desse cabinho que eu dividi, dou um nozinho bem de leve, o segundo eu já posso apertar um pouquinho mais, e o excesso eu escondo. E dou um pinguinho de cola.
Bom, pessoal, vou deixar vocês com a imagem aí da nossa peça finalizada, ela ficou bem grande. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Se gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. E se você fizer essa peça, eu vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.